O protocolo, na verdade, é a cultura, né? Sim, perfeito. Na verdade, você empreende a cultura. A gente tem reuniões de cultura lá dentro e tem reuniões onde a gente fala quais são os nossos valores, né? E é isso que faz a diferença, né? É muito engraçado que até tem colaborador que fala assim, não, mas eu gosto de trabalhar, já trabalhou para os meus concorrentes, né? Todo mundo tem concorrente, né? Sim. Já trabalhou, vai para lá e fala assim, não, mas aqui é diferente, aqui tem uma coisa diferente. E essa coisa diferente são esses halls de valores, essa cultura, né? Então, você fala assim, dá um sorriso para a pessoa. Não existe isso, mas se aquilo é vivo, se a cultura é viva dentro da empresa, isso vai acontecer naturalmente. Sim. E aí a manifestação do amor, do cuidado, exatamente, né? Do carinho, de se importar efetivamente, porque no final do dia as pessoas importam mais do que qualquer outra coisa, né? Sim. E as tarefas e as rotinas acabam comoditizando aquilo que a gente faz, né? É dinheiro para cá, é tarefa para lá, mas é tudo, no final... Você concorda com essa frase, Zeli? Que no final é tudo sobre servir o próximo? Não, eu vivo isso. Eu não só concordo, como eu vivo. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. Portanto, é como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino não só no negócio, mas também através do negócio. Então, você que já nos acompanha aí nesses 2 anos, né? Estamos indo para o 3º ano, já chega uma 3ª e nova temporada, mas completando essa missão ainda da 2ª temporada, você que está conosco há mais tempo já sabe que a gente traz sempre um empresário, uma empresária, para contar um pouco da sua trajetória, da sua jornada, como mistura negócios e missões, como faz uma aliança, né, da fé com as boas práticas do mercado e, portanto, temos também outros episódios temáticos. Então, o de hoje vai ser uma história incrível que eu tenho certeza que você vai ficar impactado. A palavra é essa, né? É um negócio do setor 2,5, você sabe que é o setor 2,5, então já para criar aí um suspense, né? Vamos falar um pouquinho sobre o setor 2,5, sobre impacto, mas um negócio altamente sustentável, lucrativo, mas que talvez, não desmerecendo os outros negócios, mas talvez seja um dos negócios onde de fato seja um negócio que é uma missão. Mas deixa eu fazer um pouquinho de suspense aqui antes de apresentar a nossa convidada de hoje e pedir gentilmente que você comente, curte e compartilhe. Os algoritmos das plataformas digitais adoram, você sabe disso, né? Então, para ajudar a que essa história impacte muito mais pessoas, inspire ou, quem sabe, incomode, né? Do ponto de vista espiritual, as pessoas ou os empresários se mexerem e utilizarem o seu negócio como uma plataforma do reino, não só para financiar missões, né, a Igreja de Jesus Cristo na Terra, mas, sobretudo, para usar o negócio para impulsionar o propósito de Deus, e o propósito vai permear bastante da história de hoje, da nossa convidada Zeli Reis. Bem-vinda, Zeli. Obrigada, Eduardo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei que hora você está assistindo. Mas muito bom estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho do que a gente anda fazendo e estando em comunhão, né? Muito bom, muito bom. A parte boa é, né, ter as coisas em comum, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dar as devidas credenciais aqui da Zeli. Zeli Reis é cofundadora da Curi. O nome é esse mesmo, Curi. O que será a empresa? Né? Acho que o nome já dá um spoiler aí, né, Zeli? Mas a gente vai revelar aqui o que a Curi faz. Mas, na verdade, né, brincadeiras à parte, a Curi é muito conhecida já na área da saúde como a carreta da saúde. Exatamente. Né? Então, talvez você já tenha ouvido falar. E se você não ouviu falar, prepare-se mais uma vez, sem sensacionalismo aí, mas para ser
impactado mesmo com essa história, que parece óbvio, né, Iseli? Mas alguém teve não só a fé, mas a coragem, né, e botou em prática algo que tem literalmente salvado milhares de vidas, e você vai entender como, e de repente você pode fazer parte desse negócio, quem sabe, né? Vamos até o final, fique com a gente até o final para entender aqui do que nós estamos falando. Não posso esquecer a parte mais importante da nossa vida, é a nossa família, né, Iseli? Então, a Iseli é casada com o Wilton e mãe da Ananda. Esqueci alguma coisa, Iseli? Não. Filha de Deus, serva do Senhor. É isso aí, também são as nossas Muito bom. credenciais preciosíssimas, né? Que custou o sangue de Jesus. Exatamente. Não, só o sangue, né? Tudo começa pela família, né? Sem família não tem um plano exato, né? Então, exatamente. Tenho muito orgulho do meu esposo e muito orgulho de ser mãe da Ananda. Muito bom, muito bom. Então vamos seguir aqui. Eu começo sempre, Iseli, com uma pergunta clássica, quem já nos acompanha há mais tempo sabe, sobre a adolescência, né? A neurociência é uma tese que eu desenvolvi aqui, em conversa com muitas pessoas. A gente não é 100%, mas a grande maioria, quase 99%, tem na adolescência algum elemento que impactou a vida e, portanto, acabou influenciando o desenvolvimento dos negócios. Com você foi diferente na sua adolescência? Conta um pouquinho, né, para a nossa audiência te conhecer um pouco mais. Como é que foi a sua adolescência? O que fazia Iseli quando adolescente e o que isso tem a ver com o que você faz hoje no mundo dos negócios? Muito bom. Bom, em primeiro lugar, tenho que começar contando um pouquinho que a minha família veio da praia, né? Então, eu sou semi-caiçara, digamos assim, né? São Paulo? De São Paulo São mesmo? Paulo, isso. Caraguatatuba, né? Apesar de que não parece muito, né? Mas sou descendente de japonês com português, brasileiro, Uau. né? Mas você é brasileira, né? Todo brasileiro tem um quê de alguma coisa misturada. De algum lugar do planeta, né? Diferente. E desses passeios, né, as férias que se passa na adolescência na praia, eu tinha um primo muito querido que estava estudando medicina e eu estudando arquitetura hospitalar, né? Uma coisa bem ligada já. Muito diferente, não? Bem diferente. E aí a gente sempre conversava, né? Ele falava assim, não, porque eu vou construir um hospital e não sei o que lá. Eu falava, não, então eu vou construir teu hospital, você atende, porque eu era arquiteta, né? E olha que não é mais um pouquinho do que aconteceu de fato, né? Eu me juntei com esse meu primo depois, né? E a gente fundou junto, né? A Flex Medical, que agora é Cure, né? Mas começou por aí, né? Mas de qualquer forma, Deus sempre esteve desde o comecinho na minha adolescência. Eu era uma menina de igreja, né? E aí, assim, é engraçado como a liderança, ela vem nata, né? Sim. Aí você começa sempre sendo líder na igreja, né? A gente gosta de uma confusão, não é verdade? Então, mas a igreja tem um papel fundamental no desenvolvimento, né, da visão de liderança. Comenta um pouquinho mais, que você tem uma história interessante. Eu acho muito maravilhoso quando a gente vai na igreja. Então, como fiz a trilha de todo mundo, todo líder, começa líder de criança, líder de adolescentes, líder de jovens, enfim, né? Sim. E hoje faço parte de um grupo que ajuda os empreendedores na minha igreja. Legal. Mas é exatamente essa coisa da liderança, de você saber falar, de você testar os seus limites, que faz uma diferença incrível na sociedade. E a igreja é a melhor escola para isso. A gente está num ambiente seguro, em que você realmente precisa praticar liderança e, mais ainda, com o melhor líder do mundo, que é Jesus, como exemplo. Então, ele vai nos respaldando desde lá da nossa adolescência, infância, dentro da igreja, para que a gente consiga desenvolver os soft skills, como dizem hoje em dia, né? Os skills de liderança naturalmente, né? É verdade, você está falando uma coisa e me ocorreu aqui, deixa eu olhar até para a nossa audiência aqui, óbvio que o nosso episódio vai pelas plataformas de streaming, Spotify e outras de áudio também, mas quem tem o privilégio de nos ver, né, aí no vídeo, eu quero olhar para você e dizer o seguinte, nós temos bastante pastores que são empresários também, sabia, Zeli? Muitos pastores são empresários, ou empresários pastores, né? Tanto faz. E eu queria chamar a atenção para esse ponto que a Iseli está colocando aqui, né? Se você ainda, eventualmente, não percebeu que a igreja é uma incubadora de empresários, você está perdendo seu tempo. Não é verdade, Iseli? Uma grande oportunidade. Não são todas as igrejas, eu acho que todas as igrejas deveriam ter um culto
de empresários, mas para poder discutir coisas que a gente fala aqui, por exemplo, inclusive a gente aqui na Rede Tela estamos desenvolvendo um trilho para servir a igreja, para ajudar a construir reuniões de empresários, além de um culto de empresários, porque no final, né, nada contra, eu acho que, né, tá dentro do ambiente, o seu papel, mas eu acho que tem que ter ali um fórum para discutir coisas onde o empresário possa interagir, não só receber uma palavra, né, de encorajamento bíblica, é extremamente importante, necessário, mas, sobretudo, eu acho que esse fórum é importante para discutir as dificuldades, as trocas, as necessidades, o que a gente faz normalmente nos encontros, no núcleo da Rede Tela, né? Mas como o Brasil é continental e a gente, por enquanto, temos 21 núcleos, né, com a previsão de expandir para 50 núcleos até o final de 2026, mas isso é uma gota d'água no oceano quando a gente pensa o tamanho do Brasil, a quantidade de igrejas. Então, por partes aqui, só organizando aqui a provocação, tá bom? Primeiro, se você está numa igreja como pastor ou como empresário e a sua igreja não tem culto de empresários, deixa de desculpa, seja você e inicie, certo, Iseli? Exatamente. É uma bênção. Então, primeiro tem que ter um culto para empresários e com esta flexibilidade de ter essa troca, né? Uma coisa menos no formato de culto mesmo, né? Segundo, se você já tem isso, eu quero te provocar a convidar os adolescentes, olha que diferente, a participar, porque eu, na minha adolescência, tinha embora minha família fosse muito pobre, né? Mas eu tive alguns inputs também do mundo do empresariado, e quando eu me converti com 16 para 17 anos, depois que eu me converti, imediatamente eu sabia que eu queria ser empresário. Por quê? Porque eu entendi que o empresário tem possibilidades de impactar mais através daquilo, não quer seja não só com os recursos financeiros, mas com posição de influência, com conhecimento de pessoas, não é verdade, Zeli? Não, sem dúvida. E eu acho que assim, a gente tem que estimular o empreendedorismo, né? Eu sei que vocês têm a escola de empreendedorismo. Isso, agora com uma parceria com a Uni Evangélica. Sensacional. Eu acho que assim, pro Brasil inteiro. O que falta, e aí em termos de Brasil, tá? Não acho que ninguém vai para a escola aprender empreendedorismo. Isso é lamentável. Porque a gente, triste. Quando vai empreender, imagina, eu me formei em arquitetura. A arquitetura é o bicho grilo mais estranho da faculdade, não é? Eu nem sabia que existia essa faculdade. Portanto, né? E aí você acha que eu aprendi a VDRE? Eu não sabia nem o que eram essas 3 letrinhas. Pois e essa visão de negócio muda o jogo, né? Muda. Então eu acho que realmente o papel da igreja é um papel social de incentivar, de ensinar o empresário a pegar na mão, ensinar o que a DRE. A gente tem que falar do evangelho, óbvio, mas como que a pessoa vai se desenvolver no mercado de trabalho se eles não sabem princípios básicos de empreendedorismo, né? E aí existe um erro comum, né, de espiritualizar aquilo que é prático e teórico, não é verdade? Sim. Conhecimento de causa, boas práticas, etc. Mas a terceira provocação é conectar os empresários, não só num culto de empresários, trazer os adolescentes, mas vão fazer barulho, mas você não exclui o filho da família, porque, não é verdade? É isso mesmo. Não, a gente vai jantar, você janta depois, você faz muito barulho. Não existe isso, né? Jantar junto em mentoria. Então, o terceiro desafio aqui para vocês é cruzar e pega os empresários, né? E cada um ali, né, dentro da sua proporção, acompanha um adolescente, né? Dá ali um tempo de oração, de ensino, de explicar como é que é o mundo, né? Porque não só um analfabetismo digital que é terrível, né? Na população brasileira, e a igreja brasileira se inclui nessa estatística, muito triste isso, né? Você tem um analfabeto funcional, tem agora com a inteligência artificial analfabeto digital. Né, para piorar, e a igreja é um ótimo ambiente para poder minimamente prover esses skills, soft skills, né? Um ambiente para poder colaborar para que os nossos irmãos, Gálatas fala que nós devemos ajudar os domésticos da fé,
Sim, começar Não é dentro de verdade? casa, né? É isso mesmo. Não é uma boa oportunidade? Não é É uma boa uma ideia? excelente oportunidade e muda a história da igreja, da influência, Muda, perfeito. né? Quanto mais a gente estiver respaldando esses jovens, esse empresário, mais amplitude vai se dar para o ministério em si. Muito bom. Então, caminhando um pouco mais aí na sua jornada, quando você decidiu, então, que aquela ideia profética lá da praia, né? Vocês estavam lá na praia, olhando o sol bonito. Quando que aquela ideia profética se transformou num negócio? Qual que foi o primeiro passo aí, o grande começo, Grande né? começo, né? Na verdade, toda a ideia vem de uma loucura, né? Então, se desenhamos num papel, né? Começou no guardanapo. Quem não começou uma empresa no guardanapo aqui? Olha aí, mais né? uma, né? Começa num guardanapo, desenha e fala, vamos fazer aqui um business plan, né? Eu nem sabia direito, era arquiteta, né? Deixei essa parte pro meu primo, né? A gente já vai falar do seu primo já. Vamos botar a ideia no papel, vamos né? botar uma ideia no papel e sair para pedir patrocínio. Não tem como começar um negócio sem vender, sem achar um investidor. É o famoso Family and Friends, né? É, exatamente, né? Family, Full and Friends, né? Que eles isso aí. O americano já chuta o balde. Mas são isso daí que faz a diferença, né? Sim, então a gente começou vendendo uma ideia, conseguimos os primeiros patrocinadores para a primeira carreta, né? Que legal. E a gente começou bem, né? A gente conseguiu os patrocinadores, assim, fabricantes de equipamentos médicos, de então empresas grandes. Começamos. E eles falaram, nossa, que ideia interessante, porque tem um ativo na carreta que ela vira um outdoor ambulante, né, na verdade. Que legal. Então aí tem uma dupla função. Isso, aí eles colocaram as marcas deles e também essa coisa de você ter, naquela época se chamava responsabilidade social, hoje já está um pouco melhor ESG, enfim, mas eles tinham uma responsabilidade social. E aí foi quando a gente fez a primeira carreta, juntando dinheiro, naquele esforço, sufoco, fizemos a inauguração, só que o projeto bombou. As pessoas olharam e falaram, nossa, essa é a solução para muitas comunidades que não têm atendimento médico, né? E aí, vamos combinar que aqui tem gente que, se você pegar o dinheiro para ir no médico, voltar do médico, né? Metrô, trem, ônibus, dependendo de onde você vai. E aí, se você comer alguma coisa lá, ainda a coxinha, né, que você come lá no consultório, você gasta um dinheiro relevante. Para a realidade da maioria dos brasileiros. Sim. Então, não existe acesso. A gente fala, tem acesso para todo mundo. Não. Às vezes, muito perto da gente, tem pessoa que não tem acesso à saúde. Fato. Né? E aqui no Brasil, estamos falando em 34 milhões de brasileiros. Né? E no final, a gente acaba vivendo numa bolha, né? Nós que moramos aqui em São Paulo, capital, e algumas capitais do Brasil, elas não são a realidade da maioria do Brasil. Né? E eu mentoreando, discipulando meus 2 filhos adolescentes com uma visão de mundo do negócio, eu sempre digo para eles, vocês precisam entender que dor Deus está chamando vocês para poder curar, né, ou resolver, e o seu ponto de vista não necessariamente é o ponto de vista mais relevante. Porque a gente está aqui, classe média alta, né? É tudo à mão. Eu moro ali no final da Faria Lima, subindo a Rebouças, tem uma quantidade imensa de hospital. Enfim, mas né, não é a realidade da maioria das pessoas. Não. Eu tenho uma amiga que fala que a gente mora no metaverso do Brasil. E eu acho que é verdade. Eu cheguei a essa conclusão. Porque a gente mora, não é numa bolha, é o metaverso. É o mundo ideal. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo. Porque assim, se você considerar em saúde, né, só para trazer algum contexto para você, eu não sei se você sabe que a média brasileira para chegar num consultório médico, vai fazer uma consulta simples, é andar 75 quilômetros. Meu Jesus, é uma maratona. É quase que uma mudança de cidade, né? Porque a 75 quilômetros você já está em outra cidade aqui. Exatamente. Isso é para consulta. Se você falar em, vou fazer um exame, sobe para 115 quilômetros. Meu Deus. Então, é a realidade da maioria dos brasileiros. E a gente está aqui 15 minutos. Com certeza, aqui do lado, daqui desse podcast, tem 15 minutos uma UBS, uma UPA, né? Mas tem gente que fica semanas, dias, para chegar no médico. Então, essa é a realidade. A gente mora realmente no metaverso. Achei curiosa a expressão e eu concordo.
você não perdeu nada não, né? Só para voltar um pouquinho, Zeli, para dar um pouquinho de contexto, talvez, falar assim, mas do que eles estão falando, né? Então, a ideia foi construir uma carreta, né? Você chama de carreta, mas enfim... É um semi-reboque, né, na verdade, isso. né, o nome técnico disso, mas é aquela parte de trás da carreta, Isso. não é a parte do onde dirige, né, o cockpit, né, Isso. é a parte de trás e ela, na verdade, a gente fez de um jeito que ela se abre, sai dela uns avanços que a gente chama, né, então ela triplica de tamanho e lá dentro a gente faz ambientes de saúde, né, e aí quando ela fecha, ela vai como um caminhão normal. Quando ela abre, ela vira tem uma unidade de avançada saúde. Exatamente. Saúde. E lá, óbvio que cada carreta tem, entendi que tem uma característica diferente. Tem carretas que é de atendimento, tem carretas até que fazem ultrassonografia, é isso? Então, aí vai desde da coisa simples, que é o consultório, a consulta rapidinha, até ultrassom, ressonância, tomografia e até mesmo cirúrgico. Uau, e aí tem cirurgia dentro de uma Tem cirurgia carreta? dentro de carreta. Que incrível. Tem lugar que não tem cirurgia, a pessoa fica cega, não consegue enxergar, né? Por causa da catarata, que não consegue muito comum enxergar. ainda, né, no Brasil. Muito Tão comum. simples, né? Rapidíssimo resolve, a pessoa faz a cirurgia e já sai enxergando, mas não tem acesso, né? E a gente já fez esse tipo de cirurgia de catarata não só no Brasil, mas até no Paraguai. Uau. Porque no Paraguai também não existe esse tipo de acesso e as pessoas vão ficando cegas, né? É muito triste. A gente já vai dar alguns dados aqui, mas ainda insistir, né, para ficar bem claro para nossa audiência, que é uma ideia, vamos combinar que é muito simples, né? Sim. É claro que prescinde do técnico para construir, para fazer isso, tangibilizar, materializar a ideia. Mas do ponto de vista do conceito, você resolveu um problema gigante de uma forma relativamente simples. Exatamente. Né? Porque quando a gente pensa no hospital, é uma complexidade enorme, porque você tem, quando se trata de hospital público, sobretudo, então você tem uma licitação para contratar uma construtora, e aí 3 propostas, aí acontece tudo aquilo que vocês já imaginam no Brasil, de idas e vindas, os anos se passam, alguém ganha, às vezes a obra é superfaturada, né? Eu me lembro são anos, né, para uma obra. Anos, é uma coisa louca, né? Eu me lembro já há muitos e muitos anos, né? Desde que meus filhos nasceram, né, e o mais velho já completou 18 anos, eu não assisto mais TV aberta. Quando começou a internet, né, então a gente fez uma curadoria ali de conteúdos baseado na internet. Mas eu me lembro, há muitos anos atrás, que tinha inaugurado um hospital superfaturado, era uma notícia, acho que era do Jornal Hoje, enfim, algum desses jornais do meio do dia. Obra superfaturada, não tem dinheiro para equipamentos. Pois é. Eu falei assim, mas quem que faz uma coisa dessa? Pois que absurdo. Como é que, né? Porque acabou o dinheiro e não tem como operar. Tinha médico, tinha pessoas, mas não tinha... equipamento médico. Não tinha maca, para você ter uma ideia, no hospital. Uma loucura. E aí você vem com uma ideia simples, que talvez seja aí, muito provavelmente, uma inspiração de Deus, né? Não, com certeza uma inspiração. Porque simplifica, né? Então você otimiza ao extremo o custo, né? Não só dessa questão estrutural, mas sobretudo, que talvez seja a maior dor, é a logística, né? Exato. Então, em vez da várias pessoas deslocarem 75 ou 100 e tantos quilômetros, a carreta vai até pertinho. De forma, e aí isso acho que é outra coisa incrível, de forma estratégica, itinerante, né? Então não fica só numa cidade, então não seria uma unidade avançada, porque a unidade avançada ela vai e fica, né? Exato. Essa é avançada. É móvel, né? Uma unidade né? móvel. Genial, isso é fantástico. Mas é bem por aí mesmo. A ideia é que a gente alcance essas comunidades e seja bem efetivo nessa questão de atendimento da população que não tem condições, né? Tem gente que tá, né? Tem uma história, posso contar uma historinha? Tem uma historinha que é sobre história. Eu amo lá, que uma das nossas carretas, ela foi no sertão nordestino, né? E tinha um menininho que tinha 10 graus de miopia. 10 graus significa que ele não enxergava um palmo. Praticamente cego, né? Praticamente cego.
E aí a carreta foi lá, né? E o menino já tinha 8 anos, já era muito tempo sem enxergar direito. E era uma coisa super simples, é um óculos. É uma lente, né? Foi lá, levou a lente, colocou o óculos, ele colocou o óculos, olhou para a mãe dele e falou: mãe, eu não sabia que você era pretinha. Uau. Ele nunca, você é tão linda, mãe. Ele nunca tinha visto a mãe dele. Meu Deus. Então, assim, esse tipo de coisa é que não tem preço. De a gente poder providenciar para essas pessoas coisas tão simples. Você conta na sua história que você, como CEO, também entende que, e aí tem um aprendizado muito legal para a nossa audiência, você como CEO entende que não é só escritório, tem que estar ali na linha de frente, vez ou outra, participar do processo, entender, etc. e tal. Nessas incursões, né? Então já fica minimamente aí um corte bom aqui para você, empresário. CEO não deve ficar só atrás da cadeira. Concorda comigo ou não? Nem deve ficar de trás da cadeira. É muito difícil ficar. Na verdade, isso faz parte, né, do engajamento de time, né? Então, eu tenho uma história que é durante a pandemia, né? Durante a pandemia, logo no começo, eu tinha exatamente a solução certa para o problema que estava acontecendo. Não tinha leito, não tinha equipamento de tomografia, não tinha respirador, e eu conseguia fazer... Tinha um pânico das pessoas quererem sair na rua ou ir para o hospital. Ninguém saía, na verdade, né? De contaminação, e aí, né? o que eu tinha unidades móveis que faziam ampliação rápida, né? Porque além de carretas, eu faço containers, ônibus, vans, faziam mobilização rápida para chegar até essas pessoas. E aí, só que a Covid não tinha vacina, lembra? Era o comecinho, não tinha vacina, todo mundo desesperado, e eu falei assim, gente, eu não posso mandar o meu time para o campo, para os hospitais, né? A gente chamava, o público chamava de covidário, né? Era um nome tão ruim, mas horrível, assim, eram os hospitais de campanha, onde a gente colocava as unidades móveis, né? Com ressonância, com tomografia, para poder fazer o atendimento e verificação do pulmão. E aí eu falei, eu não posso mandar o meu funcionário, não tem cura, o negócio vai pra lá. Embora eu comprei, lembra Face Shield? Alguém lembra o que era Face Shield? Eu cheguei a usar. Face Shield, máscara, a gente colocava roupa também, né? Porque tava bem no hospital. Para o hospital era quase que uma operação de guerra, né? E a gente colocava tudo isso, mas eu falei, eu não vou por eles e não vou. E eu fui com o time. Eu fui em todas as mobilizações, e isso fez uma diferença incrível. Todos eles falam, né? E Deus é tão bom, porque quando a gente orava lá antes de ir, e quando a gente faz as coisas assim direitinho, debaixo da bênção de Deus, nenhum colaborador meu pegou Covid durante esse tempo. Uau! Nenhum ficou gravemente ferido. A gente pegou Covid depois, quando relaxou, né? Então, todo mundo pegou Covid depois, quando relaxou, verdade. Parou de usar as máscaras, lavar a mão com tanta frequência, mas durante o período que não tinha vacina, ninguém pegou. Então, assim, é aquela coisa de você estar mesmo no campo, né? Eu acho que também não é estar só no operacional, né? Vamos combinar aqui. Sim, eu acho porque que tem estar só no operacional verdade, também não é legal. Você tem que ser um empresário estratégico, isso, mas você tem que ir para o operacional. O time tem que sentir afinidade com você. A gente já volta nessa questão da pandemia, que eu acho que foi um marco muito importante para toda a humanidade, né? Mas sobretudo você certamente tem alguma história relevante aí desse momento. Mas voltando um passo aqui, você citou o menino da catarata, né? Que sensibiliza o nosso coração. Mas teve algum episódio que você foi às lágrimas, não deu para se conter? Não é um episódio, são muitos episódios, né? Então, tem uma história que até está gravada na Rede Globo de uma senhora que ela era um pouco obesa e ela não conseguia sair de casa. Então, e os filhos não tinham tempo de levar ela para fazer a cirurgia de catarata, né? E aí a carreta parou pertinho da casa dela. Ela foi até lá, olhou, eu não vou ser atendida nesse caminhão, né? Imagina, as pessoas olhando, falando, vou fazer cirurgia num caminhão, né? Só estranho, que, né? Estranho, no mínimo. Que talvez falte até uma questão de comunicação, né? Isso,
solução. Mas falta entrar, na verdade. A hora que ela entrou, viu que tinha ar-condicionado, piso, estava limpinho, que as pessoas recebiam com um sorriso, um abraço. Ela Era um hospital mesmo. Era um hospital. Ela ficou tranquila. E aí ela foi e abraçou, né? Ela fala que é uma entrevista, né? Quem se importa, né? Que está na Rede Globo. E ela fala que ela sentiu tanto afeto, tanto carinho, e fez a cirurgia dela, e aí agora ela conseguia ver quem era o artista da novela, porque ela não enxergava, ela só ouvia e ela não conseguia fazer. Então essa é uma história, assim, são histórias de saúde relevante, né, que impactam. Mas se você falar que tem histórias para dentro, tem histórias de mudança de vida, tem história de pessoas que entenderam o quanto aquilo era o amor de Deus, né? É tão simples, tão simples você falar assim, olha, vou fazer uma consulta, mas fazer uma consulta de verdade, olhando no olho, né? E a gente tem... Existe esse protocolo, vamos chamar assim, dentro daquilo que... teu ecossistema? Ah, não, dentro do nosso sim, mas se for no SUS, ele olha para você e fala assim, faz 10 mil exames. Teu negócio como missão. Isso, aí, então, isso faz amor, a diferença. Né? E, na verdade, existe o que a gente chama do rol de valores nosso, que é o DNA do amor. A gente tem como rol de valores o DNA do amor, que é o amor impresso e fazendo parte do seu organismo. Então, quando você faz isso, as pessoas veem o evangelho naturalmente, né? Às vezes você, como dizem, né, por aí, você não precisa falar de Jesus para mostrar Jesus. Você precisa viver como Jesus vive, e as pessoas vão enxergar Jesus sem palavras. É verdade. Eu me lembro de um pastor, uma pregação, que ele dizia o seguinte, que combina com o que você disse. As pessoas, ou muitas pessoas, não enxergam Deus, né? Quando você aceita Jesus pelos olhos da fé e pelo relacionamento com o Espírito Santo, né? Sim. Você nem precisa enxergar com olhos nus, mas você tem uma conexão direta com Deus. Mas aqueles que não receberam o Espírito Santo não tem como enxergar Deus. E ele dizia que a única maneira é quando você materializa o amor de Deus através da sua vida, né? Claro que levando Jesus, a mensagem, mas para não ser só assistencialismo, né? Mas ele estava falando de ato de servir, porque Tiago fala, né? A fé sem obras é morta. Né? Só as obras não salvam ninguém, mas só a fé também sem obras não demonstra efetivamente o amor. E no final eu acho que o amor é o que faz a diferença em tudo aquilo que a gente faz. Com certeza. Né? E você tem algum protocolo para que as pessoas atendam com esse olhar mais atento, mais amoroso? A gente tem o protocolo, na verdade, é a cultura, né? Sim, perfeito. Na verdade, você empreende a cultura. A gente tem reuniões de cultura lá dentro e tem reuniões onde a gente fala quais são os nossos valores, né? E é isso que faz a diferença, né? É muito engraçado que até tem colaborador que fala assim, não, mas eu gosto de trabalhar, já trabalhou para os meus concorrentes, né? Todo mundo tem concorrente, né? Sim. Já trabalhou, vai para lá e fala assim, não, mas aqui é diferente, aqui tem uma coisa diferente. E essa coisa diferente são esses rolos de valores, essa cultura, né? Então, você fala assim, dá um sorriso para a pessoa. Não existe isso, mas se aquilo é vivo, se a cultura é viva dentro da empresa, isso vai acontecer naturalmente. Sim. E aí a manifestação do amor, do cuidado, exatamente, né? Do carinho, de se importar efetivamente, porque no final do dia as pessoas importam mais do que qualquer outra coisa, né? Sim. E as tarefas e as rotinas acabam comoditizando aquilo que a gente faz, né? É dinheiro para cá, é tarefa para lá, mas é tudo, no final... Você concorda com essa frase, Zeli? Que no final é tudo sobre servir o próximo? Não, eu vivo isso. Eu não só concordo, como eu vivo. E é assim, e na verdade, quanto mais a gente serve, mais Deus abençoa o nosso negócio. Sim, né? Quanto mais a gente vira essa chave e entende que a liderança não é sobre mandar, mas é sobre servir, mais Deus vai abençoando em todos os aspectos da sua vida, de um negócio ser sustentável, de um negócio acontecer, fazer números, até de você mesmo se realizar, né? Porque quando você encontra o seu verdadeiro propósito, aquilo para que você foi chamado, aí você não trabalha mais nenhum dia, né? Sim, na sua vida. A famosa frase, né? Encontre algo que te realiza e você não trabalhará mais, né? Exatamente. Agora, só para
reforçar este ponto, né? A importância de fazer o ato de servir como uma cultura ou como um pilar do negócio, né? Então, quem está nos assistindo ou nos ouvindo pode pensar, mas é uma loja que vende produtos, o meu mercado é financeiro. Mas eu acredito, Iseli, e a gente aqui na Rede Tela promove, né, essa cosmovisão bíblica de servir, de impactar as vidas. Então a gente acredita que qualquer coisa que você faça dá para reduzir de alguma forma, não necessariamente simplista, mas conceitual, de servir o próximo. Você concorda com essa tese ou essa boa prática? Não, do reino? eu concordo e acho mais. Acho que o mundo imita isso da gente, entendeu? Porque se você for fazer qualquer curso de liderança, de neurociência não cristão, ele vai falar sobre você estar entendendo a pessoa, você Olha estar aí, em tá conexão com a pessoa. Isso é servir para mim, não tem outra palavra. Total, Jesus já estava escrito na Bíblia. Isso. Eles só pegaram aquilo que estava na Bíblia, deram uma roupa meio Moderninha, científica, né? Chamaram verdade. de neurociência. Meu, a Bíblia é o maior livro de neurociência do mundo. Verdade, verdade. Não é? Sem dúvida. O Paulo Oliveira, né, que faz parte aqui da Rede Tela e já teve aqui alguns episódios conosco, tem uma frase boa, ele diz que o mundo copiou o SG da Bíblia, né? Que hoje, Eu com certeza. que hoje se fala bastante em SG, ISD, etc. Então, mas aquilo está na Bíblia, cuidado, o planeta é o mandato cultural, na verdade. Sim, né? exatamente. Iseli, vamos dar um pouquinho aqui de números, né, para nossa audiência entender a profundidade e o impacto que a Cure exerce na sociedade brasileira, né, na população do Brasil. E mais cedo eu orava aqui profetizando que isso avance os territórios do Brasil e chegue, de repente, a países que sejam fechados ao evangelho, mas com um ato de amor, né, e certamente levando transformação e os conceitos bíblicos. Mas para a gente tangibilizar um pouquinho, você disse que uma pessoa a cada 5 minutos no Brasil morre por falta de um primeiro e simples atendimento. É isso mesmo? Eu isso errei mesmo. Porque para mim parece absurdo esse número. A cada 5 minutos. Ó, a gente já está aqui, já morreram, acho que já estamos aqui. Dezenas, talvez, Dezenas. Aham. Exatamente. Que era um Uma simples pessoa a atendimento. cada. Porque não existe esse acesso. A maioria dos hospitais, né? 60% dos hospitais estão concentrados na zona sul e sudeste, onde a gente mora, no metaverso nosso. Né? Mas se você olhar os números, 4% na região norte. E olha o tamanho da região norte. Amazonas, Piauí, Maranhão, só tem estado grande. Sim. Né? Pará é gigantesco. Não tem. Então, a concentração de médicos é muito pequena. E aí as pessoas realmente morrem sem chegar no consultório médico. Explica um pouquinho, então, mais do seu negócio, né? Então, nós já dissemos aqui que é um negócio de impacto, portanto, não é uma ONG. Não. Né? Isso é importante ressaltar, que é um negócio sustentável e lucrativo. Exatamente. Né? Mas tem lá uma coisa interessante, que você disse que na constituição da empresa preserva-se uma parte considerável para reinvestimento no negócio, para que gere mais impacto e abençoe mais pessoas como modelo de negócio. Isso que é incrível, né? Eu queria que você comentasse um pouco, porque aqui acho que está uma chave de ouro mesmo, né? Como você servir, abençoar as vidas e ainda ganhar dinheiro. Exatamente. Então, é o que é chamado de negócios sociais. O que é um negócio social? Ele não é nem um negócio tradicional, né? Que tem uma Visa só areazinha lucro, tá? de responsabilidade social, Ok. e nem é uma ONG filantrópica que só vive de doação. Sim. Então é um novo conceito que existe, que são os negócios sociais, que é o setor 2,5, Sim, né? por Que é o isso, que a gente no meio dos Ok. dois, né? Então o que eu tenho? Eu tenho um contrato social, mas no meu contrato social tem um objeto social e cláusulas que protegem o impacto dentro do contrato social, e além disso, na distribuição de lucros, prevê-se que uma boa parte é reinvestida no negócio e
uma outra boa parte é doada para instituições do terceiro setor. E aí legal. você tem a sustentabilidade de sócios, a sustentabilidade da empresa, porque assim, qual o grande problema da ONG? Ela tem muitas ONGs maravilhosas que têm um propósito maravilhoso. Mas também tem muitas, talvez até a maioria, que não Vamos são falar tão... das boas. Vamos falar das boas. Isso Vamos mesmo. falar das boas. As boas têm propósitos maravilhosos. Só que assim, você viver de doação é um desafio de Não é todo sustentável, dia. efetivamente. né? Eles têm equipes e equipes de captação, né? E aí, se você for olhar, sei lá, grandes empresas, no fim do dia, elas não conseguem bater os gastos e despesas, né? Às vezes a arrecadação é para manter uma estrutura que não serve, né? Não serve. Então, esse novo conceito, você consegue fazer uma coisa sustentável e que também tenha impacto social. Então, a gente dá a mesma importância para o ROI como para o impacto social. Então, como negócio, eu tenho todos os OKRs estratégicos, tenho plano estratégico, enfim, todo aquele rol. Como negócio social, eu tenho o que a gente chama de teoria da mudança, que é o que eu quero mudar no mundo a curto, médio e longo prazo. Muito bom. Essa teoria da mudança foi aquela desenvolvida pelo professor da FGV, é isso? Sim, eu tenho Comenta um pouquinho, um amigo que eu achei bem curioso. bem legal. Dá as devidas credenciais e honra aí a quem teve essa genial ideia, né? Comenta um maravilhoso. Professor Edgar Barque, né? Para dar grande abraço. Olha aqui para sua câmera. Gratidão, né, professor Edgar Barque? Depois você manda esse episódio para ele aqui. Vou mandar para ele. Vou mandar para ele. Ele que passou um tempo junto com o time, né? E a mesma importância que a gente dá para OKR, né? A gente não constrói com time. Sim, a gente não constrói OKR para ter cocriação, né? Ser proativo. A mesma coisa ele fez conosco junto com o time. Quem que deu opinião de onde a gente devia impactar? Desde o diretor até o marceneiro, o eletricista que trabalha na carreta. Então, é todo mundo construindo que mundo a gente queria mudar. Então, chama-se teoria da mudança, né? Óbvio que ele tem uma expertise maravilhosa e ele ajudou a gente a construir. Então, os dois são... Isso tem métricas também, inclusive. Métricas, indicadores. Uau, que bacana. Indicadores, exatamente. Tem que medir indicador. Isso deve dar para aplicar em outros negócios, provavelmente. Não, dá para aplicar em todos os negócios que tenham essa responsabilidade social. Todos os negócios que... Vamos combinar que acabou esse mundo onde a gente só ganha dinheiro. Sim, não existe mais espaço para isso. Que bom que está na moda isso, que essa moda não passa nunca mais, né? Não, e acho que assim, nós como negócios business as mission, né, como cristãos, a gente tem que estar mais atento ainda a isso. Verdade. Acabou, todo negócio pode ser social. Todo negócio tem oportunidades incríveis de fazer diferença no mundo. Eles só precisam atentar e medir. E fazer isso... com consciência, não de qualquer jeito, mas com consciência, com métricas, com indicadores, né? Então, é muito relevante saber que existe metodologia, porque eu já tive a oportunidade de aconselhar vários empresários e a queixa é muito semelhante, né? Guardada as devidas proporções do tamanho, do momento do negócio, mas se tem uma coisa que é muito comum aos empresários brasileiros, que geralmente são empresas familiares, pequenos e médios, na sua maioria, né? Eles são engolidos pela operação, né? Você citou mais cedo a posição ideal do CEO, estar na estratégia, mas também, né, estar na operação. Mas aqui você está trazendo um fato novo, que é uma metodologia que ajuda, então, esse empresário a olhar o quanto impacto que ele está fazendo na sociedade. E isso tem tudo a ver com um mandato cultural, né, Ezeli? De manifestar o reino, de cuidar das pessoas, de amar, e não de uma forma folhetinesca e marqueteira de dizer, eu tenho um departamento de ESG. Não, é genuíno, né? Sim. Então é interessante saber que existe uma metodologia que consegue medir o quanto impacto, e de repente, se o empresário entender, depois de passar por essa ferramenta, que o impacto, às vezes na cabeça dele, da cesta básica para a comunidade é relevante. Sim. Mas às vezes, não estou dizendo que não tem que dar, mas às vezes é tão pouco perto daquilo que ele poderia fazer e não sabe, né? Então uma ferramenta dessa
imagino que seja muito, muito preciosa. Sim, mas eu acho que assim, mesmo que seja dar uma cesta básica, que seja feito com intencionalidade. Não vem aí a busca lá no... bateu na porta, você pode doar 10 cesta básica, que geralmente é assim que acontece, né? É verdade. Então, assim, que seja feito com intencionalidade. Eu vou dar como, eu vou fazer como que isso pode render, né? Às vezes, né, a economia, você fala assim, vou dar a cesta básica. Mas às vezes, se você der uma cesta básica num cartãozinho, você, além de dar a cesta básica, você gera. Você primeiro supre a necessidade real da pessoa e não um kit que às vezes a pessoa não usa tudo. Sim. E segundo, primeiro socorro, né? E segundo que você útil. fomenta aquele comércio. Sim, verdade. Né? E aí você gera mais riqueza. Então, mesmo que seja uma coisa simples, que você faça com intencionalidade, né? Que você faça, não, vou fazer isso por causa disso. E é isso que existem ferramentas maravilhosas para fazer isso e que realmente são de grande impacto. Muito bom. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, né? A gente citou aqui, comentou rapidamente sobre a pandemia. Então, eu queria te fazer uma pergunta, como que ficou o seu negócio no meio da pandemia? Porque o que era muito comum é que as pessoas tinham medo não só de não ir no hospital, mas de sair na rua, né? Isso impactou o teu negócio? Ou foi uma alavanca de crescimento, de oportunidade? Estou te perguntando isso porque, estando dentro da área da saúde, essa pergunta é quase que obrigatória, intrínseca ao seu negócio. Né? Então, como é que funcionou a Cúria, a carreta da saúde, naquele momento tão sui generis, né? Tão específico da história da humanidade? Eu sei que houveram tantas outras problemas, né? Gripe espanhola, etc. e tal, mas era difícil imaginar no momento da história da humanidade, tecnologia, recurso, riqueza média das nações. Às vezes eu ficava pensando, e aqui no Brasil teve uma tinta maior, né, política, né? Meu Deus, como é que não se resolve isso? Está todo mundo com medo, acuado, né, de um bicho invisível que eu nem sei se existe, né, ou se existe do jeito que estão pintando. Mas como que isso impactou o seu negócio ou não chegou a impactar? Não, quem não foi impactado, meu Deus do céu, para o bem, para o mal, para qualquer tipo de situação. E eu acho que é um pouquinho de tudo que você falou, né? Tem a questão de ter sido uma oportunidade, sim, porque foi uma oportunidade de eu realmente divulgar o que eu fazia. As pessoas, a gente recebia 200 ligações por dia. Uau! Era então uma loucura. Do ponto de vista do negócio, era uma mega oportunidade. Eu cresci 150% durante a pandemia, tá? Enquanto negócio. Então, assim, tem essa parte, sim, e tem toda uma parte de como eu trabalhei a minha cadeia, né? A cadeia de fornecimento, porque estava todo mundo fechando, lembra? Era proibido abrir, era proibido fazer negócio. E eu precisava comprar as coisas, eu precisava estar na rua justamente para fazer isso. E tinha acabado máscara, uma loucura, não tinha máscara. Básico, né? E os colaboradores todos com medo, né? Então era muita coisa, mas é engraçado, né? O propósito era tão forte lá que o pessoal falou assim, gente, eles se juntaram sozinhos, né? Que legal. Esse é o momento. É uma realidade, né? Isso, esse é o momento cuidado. da gente salvar a maior quantidade de pessoas possíveis dentro disso, né? E aí, por isso que eu fui com eles mesmo, né? Até tem uma história que em um hospital que eu parei, né? Eu parei assim. Para ficar com eles, né? E estava montando e geralmente a unidade de tomografia ficava do lado do necrotério, porque era onde tinha um espaço onde conseguia montar uma unidade. E aí eu vi 1, 2, 3, enfim, 8 em meia hora, 8 corpos saindo. Uau! Aí aquilo me fez um mal, né? E eu liguei pro meu pastor, falei, pastor, eu tô mal aqui, eu tô vendo, tô aqui, mas eu tô mal. Ele falou, não, mas é para isso que Deus te colocou nesse momento. Que legal, né? Uma palavra de encorajamento. De encorajamento. Poderosa, e ele me ajudou naquele momento e eu falei assim, não, agora eu vou segurar aqui. E foram 100 mil pessoas que a gente atendeu durante a pandemia. Poderíamos dizer que salvou a vida de alguma forma. Muitas, né? E aí tem histórias assim, né? De você chegar com a unidade, a pessoa chegar e... Tem uma história que a menina... Eu até fico meio emocionada, porque a menina me abraçou e falou assim, obrigado, porque a minha mãe precisa desse exame, senão ela vai morrer.
Uau. né? Então, assim, são histórias incríveis que a gente passou. Foi difícil? Foi, né? Foi uma loucura? Foi. A gente trabalhava de manhã, de tarde e de noite, em vários turnos, para fazer a maior quantidade de unidades possíveis, mas também foi muita vitória que a gente teve, muitas pessoas que a gente viu tendo pelo menos a oportunidade de tratamento, né? E você também disse que ninguém ficou doente. Isso é incrível, não? Ninguém ficou doente. Aí mostra o cuidado mesmo de Deus e como Deus está no negócio. Sim. Uma coisa que a gente ouve muito, né? Agora um pouco menos, aí parece que a internet arrefeceu um pouquinho, mas era: descubra o seu propósito em 7 passos. Né? Compre a minha mentoria, eu vou te Tá cheio, né? revelar o propósito da sua vida. E brincadeiras à parte, né? O nosso propósito está conectado ao propósito de Deus, Exatamente. né? É entender aquilo que Ele mesmo nos capacitou, como dons, talento e percepções, como foi a sua história desde mocinha lá no guardanapo, né? Quem diria, né? Mas você veja como Deus estava cuidando, e ter essa compreensão, ela é importante, porque senão a gente vira presa fácil do diabo. Né, no sentido de falácia: mas o seu negócio não tem como ter propósito porque é mercado financeiro. Imagina. Não é verdade? Isso é uma mentira. Do diabo que enfraquece aquilo que Deus nos chamou para manifestar o amor, o reino, o cuidado, o serviço, e ainda que seja com dinheiro. De repente, né, investir na Cure ou criar outras empresas, né? Porque eu imagino, Iseli, você disse que no começo não tinha concorrente, hoje você já tem, mas sob certo aspecto a concorrência, ela tem um papel positivo. Sim. Nos faz melhor, mas numa visão mais ampla, pegando um drone aqui, se a gente pegasse um drone e subisse a uma certa distância, a gente perceberia que se tiver talvez 100 Cure, ainda falta para atender a humanidade, não é isso? Exatamente. Então, assim, eu não vejo a concorrência como concorrência, mas parceiros para a gente poder impactar o mundo. Ainda que não sejam cristãos, tá? Eu acho que eles estão cumprindo um papel social sem saber, né? Sim. Mas eu acho que sobre essa o propósito ideia... de Deus, né? Se o cristão não se posicionar, outras pessoas acabarão fazendo, ocupando esse espaço. Exatamente. Né? Então, assim, a ideia é que realmente tenha, né? O sonho é que isso vire política pública, por exemplo. Eu vou amar o dia que isso virar uma política. Já está começando, né? Tem um programa aí que... Já tem um programa mais especialistas aí do governo federal que eles estão pensando um pouquinho nisso. Mas, assim, se isso for, vai ser maravilhoso. Porque isso significa que as pessoas na ponta vão ter acesso. Entendeu? E a gente significa que Deus vai levar a gente para onde Ele quiser e como Ele quiser. É sobre isso, né? É sobre o propósito. A gente está cumprindo o propósito e, assim, um passo de cada vez, né? A gente não sabe para onde. Óbvio que a gente faz planos e deve fazer planos, planejamento estratégico, tudo. Mas a resposta certa vem da boca de Deus, né? Então a gente não sabe para onde Deus vai levar a gente. Eu gosto muito desse versículo e uso ele como parte, um dos pilares da minha família, né? De fazer a nossa parte. Sim. Né? Sempre com intencionalidade, como você disse, e observando a Bíblia toda, né? Porque ali é um manual de princípios, né? Uma vez, discipulando uma pessoa, ela disse, recém-convertida, ela me perguntou assim: Eduardo, mas você acredita que na Bíblia tem resposta para 100% dos problemas da humanidade? Eu falei: olha, se não tiver um versículo específico sobre o seu problema, com certeza tem um versículo sobre o princípio do seu problema, que resolve da mesma forma. É sobre isso, né? Mas voltando aqui, falando um pouquinho ainda de números, hoje você passou de 4 milhões de atendimento, um número incrível. O início foi em 2007, é isso? 2007 foi quando a gente fez a primeira carreta, e aí agora a gente já está com mais de 4 milhões de atendimentos, mais de 90 unidades. 90 carretas? Mais de 90. Uau! E já atingiu aí mais de 500 cidades. Menos de 20 anos.
Isso no Brasil. No Brasil. Aí também o Brasil tem... O Brasil é continental, né? Você tem o número da quantidade de cidades do Brasil? 5 mil municípios, né? Falta de mais então de 5 mil municípios. Tá atendendo dízimo ainda. Falta muito. Por isso que eu falei, falta tanto para a gente atender, né? Pensando que eu tenho uma grande concentração de unidades que estão aqui em São Paulo e estão aí em Paraná, né, nessas regiões. Então, assim, que não são regiões que, na verdade, onde a dor está maior, né? Então, assim, a ideia é que a gente consiga atingir todas essas outras regiões. Vamos falar um pouquinho de negócio, estamos falando naturalmente de negócio, mas vamos falar de business mesmo, né? Você falou aí que o ideal é que alcance e, de alguma forma, o céu tem recurso ilimitado, mas ele passa pela mão dos abençoados que eventualmente estejam nos ouvindo aqui, né? Então, nosso objetivo aqui não é necessariamente fazer propaganda, nunca, né? Eu sempre coloco isso para os nossos convidados, que nosso objetivo aqui é repercutir aquilo que Deus está fazendo no negócio. Mas no teu caso, em específico, né? Entendendo a dimensão do impacto e da necessidade, como isso pode de verdade mudar a história, não só a história das famílias, mas salvar, né? Porque eu imagino, né, que dentro de 4 milhões de pessoas, quantas pessoas, né, dentro da sua estatística, talvez aí 10%, 20%, então, portanto, milhares de pessoas teriam morrido literalmente, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E essa é a ideia. E assim, a Cure, né, na verdade agora, ela vem com esse objetivo de ser cura para as nações. Então esse é o negócio. É o Cure, Cure, né? Pode ser em inglês, né? Sim. A gente já tem esse sonhinho de internacionalizar. Senhor, então vai acontecer em nome de Jesus. Porque a gente entende que a gente tem um produto que faria muita diferença em países perseguidos, faria muita diferença total. Na África, por exemplo, ou em grandes regiões, até em grandes catástrofes, né? A gente atuou muito no Rio Grande do Sul. Foram muitas carretas nossas durante a enchente, porque não tinha nenhum tipo de hospital. Acabaram todos. Imagina, um estado tão rico, né? Então, e você vê como que são as coisas, né? Que era a logística, né? Às vezes ela é muito complexa e custosa, né? Quando você tira, que foi, acho que a grande sacada é tirar a fricção da logística, né? Isso. Agora, voltando então, insistindo nessa questão de business, hoje vocês estão com recursos próprios? Ou vocês têm algum fundo de investimento? Vocês estão investidos? Como é que está isso? Não, a gente é bootstrapping, foi sempre cap table limpo, né? Cap table totalmente limpo, a gente cresceu muito bootstrapping. No começo, quando a gente fez a fábrica, a gente fez um mútuo com um banco social na época, né? Que foi um Smart Money, mas era um mútuo já foi pago, entendeu? Então a gente tem cap table limpo, a gente tem uma saúde, né? Break-even já resolvido, já está com uma saúde financeira, já está numa fase positiva, né? E a gente tem todos os nossos sonhos, né? Então, em termos de negócios, a gente quer expandir mesmo dentro do Brasil e que também para fora do Brasil, né? Então tem que você estava dizendo mais cedo que inclusive fora do Brasil a necessidade é tão grande ou talvez maior do que no Brasil, né? Sim, 50% do mundo não tem acesso à saúde. 50% dos bilhões que nós temos não tem acesso à saúde. Não tem. Você tem acesso à saúde ou seja, um oceano gigante. Turquesa, azul turquesa. Blue Ocean. Do ponto de vista um cisne negro. De negócios, né? Um cisne negro, é verdade. Uma expressão aí localizada da oportunidade, né? Então, Iseli, se você me permite, eu quero levantar essa bola aí, né? Se eventualmente, né? A gente tem aí muitos empresários de bastante tamanhos, pequenos. Brasil, a maioria são pequenos e médios empresários, mas eu sei que tem alguns empresários grandes que já faturam bilhões aí e alguns, eventualmente, representantes de fundos de investimento. Vocês estão abertos à conversa. Eventualmente, se tiver interesse num negócio tão impactante desse, né? Só repetindo o que você falou mais cedo, né? Então,
E isso é muito legal, né? Ter no estatuto que uma parte vai ser doada Sim. para o ecossistema, uma outra parte precisa ser preservada para Dentro do reinvestimento, negócio, exatamente. mas um outro pedaço pode ser distribuído. Então, Sim. melhor dos mundos, talvez você tenha um modelo vencedor aí de Sim. negócio do reino, né? Sim, essa é a ideia. A gente é aberto, a gente quer expandir, a gente tem essa necessidade de expandir, e expandir impacto, expandir reino, e realmente a gente sempre vai estar aberto a uma conversa, a um bate-papo, mas antes de a gente conversar de negócio, eu quero conversar de impacto, eu quero que conheça, de valores. Sim, porque né? é o ponto de partida e de chegada. Exatamente. No meio, você tem o business, que ele é necessário, e é isso que a gente fala na Rede Tela, muito se espiritualiza os negócios. Né? A oração, a Bíblia diz que orar a tempo e fora de tempo. Exatamente. Né? Então, a oração é o combustível, é o ar que o negócio respira, mas sem entender de onde você está partindo e para onde você quer chegar, vira só dinheiro. Exatamente. E a gente vê muitos testemunhos de pessoas que ficaram ricas, muito ricas, e depois entraram em depressão, né? Essa semana mesmo. Né? Conheci uma família, eu não conheci o empresário de fato, mas ela comentando sobre um dos... eu posso levar um não cristão no encontro da Rede Tela e tal. Conheci um empresário, né? Tá lá com seus 70 a mais, mas não sabe mais, tá frustrado, deprimido, Iseli. Olha isso. Porque era um imigrante, começou como engraxate, virou industrial. Olha. Não quis vender a empresa, mas depois, aquela história, né, que uma geração constrói, a outra destrói. A segunda, né, faz ali uma gestão, às vezes incrementa, e a terceira geração estava destruindo, e ele estava sofrendo com aquilo, vendo dilapidar aquilo que ele construiu com tanto suor, mas não vendo que o dinheiro pelo dinheiro não trazia felicidade, não trazia uma série de coisas, só discórdia na família, briga. Eles estavam brigando, né? E esse foi o comentário ali na mesa de jantar, de quem ia ficar com quem, com o quê, com ele vivo. Você meu consegue Deus imaginar do céu, estão querendo matar. Não é? Então, é importante considerar isso, de que o dinheiro ele é espiritual para quem é espiritual. Sim. Né? Então, eu acho muito legal você dizer isso, que antes de falar de grana, vamos entender o coração. Os valores. É porque existe do coração procede todas as coisas. Exatamente, né? Existe um mundo de investimento, né? E é um mundo bacana. E quando você tem um negócio atrativo, as pessoas se aproximam, né? E é muito normal, e eu acho muito saudável, e acho que a gente tem que lidar com isso mesmo, enquanto cristão. Mas assim, como esse negócio não é um negócio meu, e eu tenho plena certeza disso, é de Deus, né? Mordomia, né? Exatamente. Então, antes de pensar no aplicável. Investimento, a gente tem que pensar quais são os propósitos, né? Porque para você fazer uma parceria com alguém, ou vender, ou ter um investidor, ou ter um equity, nova unidade de negócio em outro país, por exemplo, você tem que ter os valores alinhados. E os princípios alinhados. Perfeito, né? Então, por isso que eu sempre falo isso, né? Eu amo, estou abertíssima a conversar e preciso mesmo disso, né? E agradeço o apoio seu aí, mas eu acho que assim é uma conversa de valores. Boa. Começa por valores. Boa. Eu levanto essa bola com o coração assim livre, né? Sabendo de que é algo que impacta, né? E de novo, não tem concorrência nisso, é algo de Deus, né? Para cuidar e amar as pessoas. Então, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, que já está faturando bilhões e de repente quer um outro mercado, senta com a Iseli, alinha princípios, né? Ou mesmo se você é gestor de fundos, quem sabe não seja esse o destino aí do bom tesouro que o Senhor tem te confiado. Em 2018, fazer um parênteses aqui, e a gente está falando aqui de parceiros, investidores, né? E Deus às vezes nos coloca em algumas situações que no momento a gente não entende. É verdade. Né? E aí, como você mesmo disse, né? Era um negócio de Deus que você foi conectada e está aí de alguma forma sendo uma boa mordoma. Mas em 2018,
eu recebi um convite para ir para África do Sul para um evento de investidores em expansão do reino. Era alguma coisa assim, o nome em inglês, mais complicado, mas em resumo, eu, a princípio, conversando com a minha esposa, eu falei assim, poxa, mas a princípio não parece que é para mim isso, né? E aí ela, muito sábia, né, disse o seguinte, olha, muitas coisas a gente não sabe o que Deus prepara lá na frente, então se te fizeram um convite, porque minimamente entende que de alguma forma você pode ter uma relação com o assunto, mas às vezes você vai saber lá na frente. E foi uma experiência, uma das mais impactantes da minha vida, né? Então, eles ofertaram ali, era um resort na África que estava misturado com uma experiência de safari, um negócio assim, incrível. suntuoso. Incrível. Então, eu tive uma parte ali, o evento propriamente dito, que tinha um custo altíssimo por conta da hospedagem, do lugar, tudo subsidiado. Tinha que pagar só a passagem de avião e era super tranquilo para mim. E eu passei ali 4 dias no meio de empresários bilionários, mas bilionários em dólar. Uau! E em euro, que é diferente, né? Sim, sem dúvida. E alguns representantes de fundos de investimento. Sim. E o objetivo ali era conexão e escolher alguns projetos, talvez como o seu, né, que fossem business, autossustentáveis e lucrativos, mas que manifestassem o reino. Olha né? que legal. E eu me lembro que eles faziam ali uma tipo rodada mesmo, né? Série A, Série B, aquela história toda. Então, existiam várias categorias de financiamento, de cheques, né? Então, o que levava mais cheque, o cheque maior, portanto, é o que tinha mais impacto. Então, é possível que exista, né? Você contou aí do professor da FGV, mas é possível que já exista aí ao redor do mundo algum tipo de métrica. E eu me lembro, Zeli, que o projeto que ganhou o maior cheque era fantástico e eu achei aquilo tão óbvio também. Eu falei assim, puxa Deus, quem sabe um dia, né, o senhor me coloca numa situação para poder ver isso no meu país. Olha o que eles fizeram, um negócio relativamente simples, né, do ponto de vista da ideia, mas que gerou um impacto poderoso. Eles tinham, era um pastor que ele tinha um problema. Ele tinha muito desempregado na comunidade. Era uma igreja grande e aí ele percebeu que tinha muitos desempregados e queria de alguma forma ajudá-los, né, ali talvez com uma cabeça de empresário, uma visão de negócio. E ele começou a orar sobre aquilo, etc. E ele foi convidado para pregar numa cidade vizinha. Sim. E ao chegar lá, ele se hospedou no hotel da cidade. Uma cidade relativamente pequena, para média mais ou menos. E ele, naquela oração intensa, diária, às vezes nas madrugadas, orando sobre uma oportunidade. Como eu vou resolver o problema das minhas ovelhas? Bom, vai daí que ele conhece a dona do hotel no café da manhã e ele conta a história para a dona. Sentiu ali de compartilhar a história. Ela falou assim, é o seguinte, eu sou uma geração que sucedeu aqui o empreendimento do meu pai e eu não tenho interesse e nenhum dos meus irmãos tem interesse. Meu Deus! E dar sequência no negócio. Então, você não quer arrendar o hotel? E a gente negocia um valor, o hotel, você cuida do hotel, né? E a gente tem aqui um time que treina, né? Camareiras e pessoas para trabalhar dentro do hotel. É um hotel relativamente com bastante número de quartos e tal. E aí, olha que interessante. Ele arrendou o hotel, né? Combinaram lá um preço e tal. O hotel pertencia, então, continuava pertencendo à família. Mas né? estava... Ele arrendou, né? Acho que a expressão já explica. Então ele conseguiu empregar as pessoas ali. E aí ele teve uma outra ideia que provavelmente foi o Espírito Santo, né? Por que não treinar estas pessoas para serem
trabalhadores na rede hoteleira missionários. Ah, que legal. Não é interessante? Super. Então, as igrejas começaram a enviar pessoas missionários para serem treinados ali para depois ir, porque às vezes você vai como missionário é uma coisa, né? E você vai como camareiro é outra. Total. E a relação, o cuidado, né? As oportunidades, e aí lá ele conta quantas orações foram feitas sobre travesseiros, quantas pessoas encontradas no corredor que os trabalhadores ofereciam oração, as pessoas se convertiam. Olha, então, que incrível, fantástico. Sensacional. História longa, curta. Este pastor, e aí naturalmente ele trouxe alguém mais capacitado do ponto de vista de negócios, ele estava ali naquela reunião com 3 hotéis. Uau! Então ele já tinha expandido o negócio. Para 3 lugares, olha. Para 3 lugares diferentes, ali no mesmo país. Ele tinha um projeto, se eu não me engano, era para 30 novos hotéis em outros países. Olha. E ele levou o cheque. Que legal. Não é incrível? Sensacional, então, um sensacional. Negócio de impacto, né? Totalmente missões e altamente lucrativo, ele dizia sustentável, totalmente né? Sustentável, né? E aí a semelhança do seu, quem sabe aí a gente viaja junto. Já estou sonhando aí. Mas você aí contando essa história para ilustrar, né? Quando, às vezes a gente está aqui na nossa bolha, né? No nosso país aqui com tantos desafios políticos, etc. e tal. Mas Deus está fazendo. Então, se você está sentindo aí o toque do Espírito Santo, quem sabe Ele está te chamando hoje para fazer parte dessa, que também é a grande comissão, né? Através dos mundos negócios. Estamos indo para o final aqui, passa rápido, né? Queria te fazer uma pergunta, como que a inteligência artificial, a tecnologia, está impactando o seu negócio, faz parte do seu negócio, do seu dia a dia? Comenta um pouquinho da tua experiência com essa, que já não é mais uma novidade, né? Mas efetivamente uma revolução. Na verdade, a inteligência artificial não está impactando, ela já é parte do negócio. Perfeito, né? Não existe negócio sem inteligência artificial, né? Então, nós lá, a gente fez um plano estruturado de inteligência artificial e a gente está participando de alguns grupos para desenvolver alguns processos que ela pode estar nos auxiliando, né? Então, a inteligência artificial, ela realmente é, digamos, o computador de muitos anos atrás, né? Ninguém usava o computador. É a ferramenta que otimiza demais, né? E aí, assim, hoje ninguém sabe ver uma empresa sem computador. Então, eu acredito na inteligência artificial da mesma maneira. Então, nos processos de seleção, a gente está vendo ferramentas de inteligência. Nos processos também financeiros, a gente também está acoplando alguma ferramenta. A parte financeira é mas incrível. no nosso produto, a gente também está estudando como fazer uma inteligência artificial que possa ajudar o produto e o usuário de alguma forma, né? Então, eu acho que inteligência artificial em medicina é inquestionável, o que faz, a acurácia que ela consegue, é uma ferramenta incrível. Poderosíssima, né? Poderosíssima. Passou a ser um pilar do teu negócio, então. Passou. Ela está nas nossas metas, intermeando nos nossos OKRs. Muito legal. Então, deixa eu estender aqui a provocação, a pergunta a você, se no teu negócio a inteligência artificial ainda não é um pilar, você já está no passado, né? Com certeza. Teve um entrevistado aqui, que é do mundo da tecnologia, falou assim, já está morto e você não sabe, né? Acho que é um pouco dramático demais, mas você ainda tem essa oportunidade. Então, queria agradecer a Wings Group AI, um parceiro que patrocina, que apoia aqui o podcast, que pode te oferecer uma consultoria para entender como a inteligência artificial pode de verdade mudar o ponteiro do seu negócio ou, eventualmente, ferramentas. Eles têm ferramentas financeiras de otimização de processos. Então, não fique de fora, quer seja a Wings, né? Como Gálatas diz, primeiro os domésticos da fé, não é isso? Sim. Ou outra empresa, mas não deixe de pensar ou buscar entender como a IA pode de verdade ajudar a impulsionar, reduzir custo. Eu acho que é um dos grandes papéis da IA, não é verdade? Não, redução de custo. Então, você... mas ela não vai me ajudar a faturar mais, mas ela pode te ajudar a ser mais lucrativo. Sem dúvida, sem dúvida. Não perca essa oportunidade. Wings Group AI, o Mr. H vai colocar aqui na tela. Chama o pessoal lá, mas não fique de fora, como disse, né? Tem tantas outras aí. É importante sempre, quando você busca uma consultoria, perguntar os cases, né? Case de sucesso. O pessoal da Wings com certeza vai poder abençoá-lo.
ou busque outras, como disse, consultorias, mas não fique de fora dessa grande revolução. Iseli Reis, indo aqui para o final, que livro que impactou a sua jornada? Eu sempre pergunto para os nossos convidados aqui, que livro que mudou uma chave na sua cabeça pensando em negócios e missões? O livro que mudou a minha cabeça é A Hora Mais Importante, do Jacobs, né? Ele realmente, ele me passou uma ideia de como você faz um devocional corporativo. Você acha engraçado, né? Mas é super interessante porque ele coloca no devocional tanto a parte espiritual como a parte de negócios. Então ele incentiva você a ler livros, incentiva você a estudar e você ter esse tempo com o Criador, né? Sim. Que é maravilhoso. Inclusive ele faz um desafio lá que se você não mudar a sua vida em 90 dias lendo o livro, porque você faz 90 dias isso... Sim. Que ele paga um resort. Olha, que desafio. Tá escrito no livro. E aí ele disse que até hoje não pagou nenhum resort para ninguém. Então você está sendo convidado a ter uma mudança de vida. É lógico que a palavra produz efeito, né? Sim. E tem também aí o processo da neurociência, né? De novos hábitos, novos pensamentos. Que legal, bacana. Eu não conheço esse livro, então eu vou mandar para você. A hora aqui. Mais Importante. Acha na Amazon? Acha na Amazon, acha então, sim. Daqui a pouquinho eu vou dar um Buck clique Jacobs. aqui já. Maravilhoso. Muito bom. Segunda pergunta da parte final aqui, que conselho você daria para quem está nos ouvindo? Qualquer conselho que o Espírito Santo te coloque no coração. O empresário está do lado de lá, pode ser empresário pequeno, pode ser empresário grande, que esteja pensando em desistir, que esteja pensando em expandir. Deixa Deus te usar. Então vou falar para ele, empresário, né? Eu acho que assim, o maior conselho que a gente pode dar é Deus tem um propósito para a sua vida, né? E às vezes a gente desanima com o dia a dia, com os desafios, né, da economia e da gestão de pessoas, né, e desanima de alguma forma do trabalho, de alguma forma, mas Deus tem um propósito para você na sua empresa, né? Então, dividir a vida corporativa da vida espiritual não existe mais, não cabe esse mundo agora. O mundo é realmente juntar os dois e você ser autêntico onde você estiver atuando, que Deus vai te abençoar. Muito bom esse convite. Eu estendo aqui para aqueles que estão em São Paulo ou em alguma capital. Entra aí, redetela.com.br, mas encontre um núcleo aí na sua cidade. Mas o Brasil é tão grande, né? Eu sei que existem outros movimentos, tem o BAM Brasil, tem o Empreendedores do Reino. É muito legal ver, né, nesse tempo, sabe, Zeli, que há mais ou menos 50 anos atrás, o Billy Graham, quando visitou o Brasil no Maracanã, ele deu uma profecia dizendo que o Brasil, a partir do mercado, que o americano chama, né, o mundo dos negócios, enfim, marketplace, né, a expressão em inglês, evangelizaria o mundo. Olha. E eu tenho alegria aqui com a Rede Tela de ver um pedaço dessa profecia se cumprindo, mas a gente entende dentro da Rede Tela e trabalha bastante esse pilar de mordomia. Compreender de que Deus não é teu sócio, ele não desce do trono de glória dele para sentar numa cadeira chique, que seja ergonômica, para te ajudar a tomar decisões. Ele continua sendo o Senhor. Sim. Mas com a visão de mordomia, de gestor, né, de gerente do negócio de Deus, esse é o ponto, né? Entender aquilo que Deus já está fazendo, né? Sim. E você se conectar a isso é o nosso convite. Não dá mais para ter vida dupla, não dá para ser agente secreto. Não é verdade? Né? E eu posso colocar, né, hoje já com a maturidade, sem nenhuma crítica e nenhum tristeza do coração, né? Mas eu me converti, Zeli, com 16 para 17 anos, numa igreja tradicional. Sim. E graças a Deus, porque foi onde eu tive muito estudo bíblico, etc., né? Aprendi boa parte daquilo que eu hoje absorvo, entendo, né, a partir da Bíblia, foi forjada ali em escolas dominicais, bíblicas. Então, assim, minha alegria, né? Lembro até com emoção daquele tempo em que eu passei, mas quantas vezes eu ouvi vida secular e vida cristã.
E eu via, não misture uma coisa com a outra. E às vezes você sabe que passado tantos anos, chegam empresárias, nos encontros da Rede Tela e com Mesma o mesmo visão. problema. Exatamente. Né? Puxa, eu não sabia que dá para misturar as coisas, mas a questão é que não dá para separar, né? E talvez talvez o problema esteja aí, né? Que a pessoa esteja tentando separar e não é possível. E essa força de separar aquilo que Deus, né, fez como o casamento, né, esteja gerando angústia, tristeza, desgaste, né? E o Espírito Santo gritando lá dentro dele, olha, tá aqui, tô usando, né? Eu quero te levar para esse lado, né? E a gente fica tão preocupado, né? Aqui abrindo o coração mesmo, preocupado com o dinheiro, né? Sim. E deixando de ouvir o Espírito Santo. Exatamente. Falando em ouvir o Espírito Santo, a última pergunta aqui, provocativa. Iseli Reis, para terminar o nosso podcast aqui com chave de ouro, quem sabe uma chave que abra portas internacionais aí, né? Como orei inicialmente aqui. Mas qual que é o seu sonho grande, Iseli? Então, mas aí não tem muito, né? É realmente essas portas internacionais, né? Amém. Na verdade, o grande sonho é cumprir o chamado da Cure diante do trono de Deus, né? Então, eu não sei exatamente, né? Eu falo para o pessoal que a gente é como se fosse um mosaico, né? Verdade. E Deus vai colocando, agora, qual é o tamanho do vitral que Deus quer fazer e que desenho ele vai fazer, a gente ainda vai descobrindo, né? Talvez a gente não tenha nem maturidade para saber o desenho final, mas esse desenho eu quero fazer parte, né? Então, eu não quero ter limites e nem ser limitadoras para onde Deus quer ir, né? Então, eu tenho esse sonho que, se for da vontade de Deus, é de ir para países perseguidos e de fazer diferença na vida de muitas pessoas. Amém, que você seja bem-sucedida. Amém. Porque você está falando uma coisa que é interessante, né? Eu gostei dessa sua expressão de mosaico, né? E nós, não sei se é uma questão de cultura do brasileiro, a gente tem um apego muito grande a algumas coisas materiais. Sim. E eu tenho aprendido que Deus, ele é geracional. Ele olha através das gerações, né? E às vezes a gente quer porque quer, né? De uma forma, às vezes, bem intencionada, com o coração, uma motivação nobre, né? A gente quer ver o fim de tudo, né? E às vezes Deus está nos usando para algo tão grande que talvez a sua segunda, terceira geração vai ver, né, isso se expandindo, mas que legal, né, a tua compreensão de que você, enquanto Deus te permitir aí, com saúde, né, com recursos, poder ir mais longe em que o seu tempo permitir, mas que a cure, esta é minha oração, né, que a cure possa muito mais curar, né, as nações e curando não só o corpo, mas também levando cura para a alma e ressignificando o espírito através de Jesus. Bem. Essa é a minha oração aqui. Eu recebo essa oração. Né? E quem sabe Deus nos permita de ver essa história, ou de repente aí, né, já fica o convite aí. O que vocês acham de fazer um episódio exclusivo da Iseli contando a primeira carreta da saúde em terras, quem sabe, lá, né, do Oriente Médio. Uau, topado já. Boa. Boa, Maravilha. fechado. Então tá joia. Aí a gente fica por aqui. Eu te peço aí gentilmente, né, que curta, comente e compartilhe sobretudo esse episódio para que a história da Iseli impacte, assim como eu tenho certeza que através do Espírito Santo tocou o seu coração de alguma forma e você possa ser também, assim como Iseli tem sido, um instrumento de Deus, alavancando através dos mundos dos negócios. Essa é a boa alavanca, né? Alavancando aquilo que Deus está fazendo no tempo de hoje. Porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como a Iseli e a Cure têm feito, e servir a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você
Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.